Com duração de mais de um ano e aproximadamente 2.700.000 mortes, a Covid-19 está sendo o assunto principal no mundo, gerando diversos problemas para a economia mundial e saúde pública. Em todo o Brasil já foram registrados mais de 12 milhões de casos do coronavírus, e entre esses casos, mais de 300 mil foram de baixas. Um vírus capaz de causar tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato e de paladar, náuseas, vômitos, cansaço, falta de apetite e dispneia. Esse é o SARS-CoV-2, nome científico dado ao vírus causador da Covid, e é sobre ele o vídeo de hoje. O novo coronavírus foi descoberto no final de dezembro após os primeiros casos registrados na cidade chinesa de Wuhan, capital da província de Hubei. Esse novo agente provoca a doença chamada de coronavírus, que é uma nova variante do vírus, até então não identificada em humanos. Existiam apenas 6 variantes conhecidas capazes de infectar humanos, incluindo o SARS-CoV e o MERS-CoV. O novo coronavírus foi identificado em investigações epidemiológica e laboratorial, após casos de pneumonia sem causa aparente. Centenas de casos foram detectados na China, depois na Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Vietnã, Singapura, Arábia Saudita e Estados Unidos. Em todos os casos, as pessoas estiveram em Wuhan. Os coronavírus humanos podem permanecer infecciosos por até 9 dias em superfícies inanimadas. A desinfecção de superfícies com álcool 70% reduz significativamente a probabilidade de adquirir o novo coronavírus ao se expor em alguma superfície no período de alguns minutos. A origem do surto atual não está clarificada. Existe uma convicção que a fonte primária do vírus seja o mercado de frutos do mar e animais vivos na cidade de Wuhan. Em março de 2020 foi decretado pandemia em todo o mundo. Pouco tempo depois, medidas foram criadas a fim de impedir a propagação do novo coronavírus, o qual foi dado este nome devido ao seu formato, que se assemelha a uma coroa. Isolamento social, fases restritivas e métodos preventivos como uso de máscara e uso de álcool em gel foram adotados a fim de impedir a disseminação do vírus. As formas de transmissão mais comuns são através da contaminação por gotículas respiratórias ou contato. O contato a cerca de 1 metro com alguém infectado já causa risco de exposição à infecção. Ao espirrar ou tossir, essas gotículas podem ser inaladas ou atingir diretamente a boca, nariz ou olhos de pessoas em contato próximo. Estas gotículas podem também depositar-se em objetos e superfícies próximas, que podem infectar quem nelas toque e leve as mãos aos olhos, nariz ou boca, embora esta seja a forma de transmissão menos comum. O intervalo de tempo entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas é de 2 a 14 dias, sendo em média 5. Entre os fatores de risco estão a idade avançada e doenças crônicas graves, como doenças cardiovasculares, diabetes ou doenças pulmonares. A Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI, informou que é possível a transmissão de animais para humanos. De acordo com a mesma, foram feitas investigações detalhadas, constatando que o SARS-CoV, agente do coronavírus, pode ser transmitido de alguns animais para humanos, como morcegos, aves, porcos, macacos, gatos, cães e roedores. Os sintomas mais comuns da Covid-19 são febre, tosse e dificuldade para respirar. Alguns sintomas mais graves podem estar presentes também, como falta de paladar e de olfato, enxaqueca, dor de garganta, dor no peito e fadiga. A transmissibilidade dos pacientes infectados pelo vírus é em média de 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do coronavírus sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. O período médio de incubação é de 5 dias, com intervalos que chegam até mesmo a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção. As autoridades de saúde recomendam que as pessoas com sintomas ligeiros permaneçam em casa, contactem o serviço de saúde e monitorem a evolução dos sintomas. Os casos moderados são os casos com sinais de pneumonia, mas sem sintomas de pneumonia grave. Em casos ligeiros ou sem sintomas, pode não ser necessária intervenção hospitalar, exceto nos casos em que se receie rápida deterioração ou a pessoa não se consiga deslocar ao hospital no caso de piorar. Nos casos moderados de baixo risco, a pessoa pode ser aconselhada a permanecer isolada em casa. Nos casos moderados de risco elevado ou em grávidas, pode ser recomendado o tratamento em ambiente hospitalar. O Brasil é o país com mais casos e mortes causados pelo coronavírus da América do Sul, o segundo país com mais mortes e mais casos no mundo, 295.425 e 12.047.526, respectivamente. E nas últimas semanas teve recorde de novos casos e novas mortes registradas em um dia, 90.570 novos casos em 19 de março e 2.840 novas mortes no dia 16 do mesmo mês.
Em segundo lugar está a Argentina, com 49 mil casos por milhão de habitantes, seguida pelo Chile, 48.392 por milhão de habitantes, Colômbia, 45.814 e Peru, 45.814. Apesar de ter aplicado o maior número absoluto de doses de vacina contra a Covid, o Brasil é apenas o terceiro no ranking de vacinação. Segundo o levantamento feito pela CNN, o Chile é o país que mais vacinou na América do Sul, com 5.642.000 primeiras doses aplicadas, o equivalente a 29,77% da população local, e 2.908.900 segundas doses aplicadas, imunizando mais de 15% das pessoas. Em seguida está o Uruguai, que apenas iniciou a aplicação da primeira dose da vacina, mas que já vacinou 9,8% da população. Em terceiro está o Brasil. Segundo o balanço de vacinação realizado pela CNN também, o país já aplicou 11.990.800 primeiras e 4.204.615 segundas doses. Portanto, a proporção da população que já recebeu a primeira dose é de 5,66%, enquanto a que recebeu a segunda é de 1,99%. No ranking mundial, o Brasil encontra-se em segundo lugar, perdendo apenas para os Estados Unidos, que possuem 545.700 mortes registradas até hoje. Lembrando que este vídeo está sendo gravado em 30 de 3 de 2021. Como o coronavírus age no organismo? O novo coronavírus viaja principalmente em gotículas eliminadas na fala, espirro ou tosse. O contato com elas pode ocorrer de forma direta, de pessoa para pessoa, quando beijamos, abraçamos, apertamos as mãos ou ficamos muito perto de pessoas infectadas, ou de forma indireta, quando encostamos em superfícies ou objetos contaminados. Ao entrar no corpo humano, o vírus se multiplica dentro do nosso nariz e outras partes do sistema respiratório de forma despercebida. Essa fase é chamada de pré-sintomática ou de incubação. Nela, apesar de ainda não haver sintomas, indivíduos contaminados são capazes de infectar outras pessoas. Com o passar dos dias, o coronavírus se espalha e o corpo reage a essa invasão. Nesse período podem surgir os primeiros sintomas: febre, coriza, dor de garganta e tosse, muito semelhantes a um resfriado comum. Mesmo nessa fase, algumas pessoas não desenvolvem nenhum sintoma de infecção. São os chamados casos assintomáticos, que também parecem poder transmitir a Covid-19, apesar de não sabermos com que frequência isso ocorre. Na maior parte das vezes, o sistema imune consegue combater o vírus de forma eficaz. Por isso, a maioria das pessoas apresenta sintomas leves e recupera-se após alguns dias. Entretanto, em alguns casos, o vírus consegue chegar aos pulmões, provocando sintomas graves, como falta de ar e, consequentemente, menor oxigenação dos órgãos do nosso corpo. Tudo isso pode ser fatal. No pulmão, o vírus inicia uma inflamação grave, que ataca principalmente os alvéolos. Os alvéolos são pequenos sacos de ar que ficam dentro dos pulmões e são responsáveis pela troca gasosa, ou seja, levam oxigênio ao sangue. O nosso corpo reconhece o vírus como uma ameaça e inicia o processo de combate a esse micro-organismo, chamado de inflamação. A inflamação dos alvéolos leva ao preenchimento desses sacos de ar com líquido, prejudicando a troca gasosa. Assim, nosso sangue não recebe oxigênio suficiente. Além disso, não consegue eliminar o gás carbônico, que é tóxico em grandes quantidades. Tudo isso causa falta de ar. Nesse estágio, são necessários cuidados médicos imediatos. Além disso, a inflamação no pulmão também o fragiliza, favorecendo a entrada de bactérias. Dessa forma, duas doenças podem se sobrepor: a Covid-19, causada por um vírus, e uma pneumonia causada por bactéria, piorando ainda mais o quadro. Quando somos infectados, o sistema imune inicia uma batalha contra o micro-organismo invasor. Mesmo com o objetivo de combater a Covid-19, a resposta do nosso sistema imune pode ocorrer de forma descontrolada, gerando sintomas graves. Isso significa que a forma como a imunidade interage com o vírus influencia muito na gravidade da doença. Na infecção pelo novo coronavírus, a defesa inata do sistema respiratório percebe o vírus e, em poucas horas, inicia os mecanismos de defesa. Assim, ela diminui a multiplicação do vírus e avisa para o restante do corpo que está acontecendo uma invasão. Após esse aviso, a defesa adaptativa entra em ação. Células e anticorpos produzidos por essa linha de defesa atacam o coronavírus, destruindo. Entretanto, ainda não se sabe precisamente qual o mecanismo de imunidade contra a Covid-19. Nos casos mais críticos, porém, pode ocorrer uma resposta exagerada e ineficaz do sistema imune. A consequência disso é o ataque a vários órgãos do próprio corpo, o que pode ser fatal. Por que a Covid-19 é mais grave em idosos? Os idosos, de idade maior ou igual a 60 anos, fazem parte do grupo de risco. Lembra que esse grupo é mais vulnerável ao desenvolvimento da forma grave da Covid? Parte disso ocorre pelo enfraquecimento do sistema imune com o avançar da idade, que não consegue combater corretamente o vírus e controlar a inflamação adequadamente. Além disso, pessoas idosas podem ter o sistema respiratório menos resistente a doenças, tornando mais vulnerável à intensa agressão que ocorre nos casos graves. Quando a pandemia do novo coronavírus vai acabar?
O impacto da Covid-19 é diferente pelo mundo afora, e é fácil cada pessoa ignorar o que acontece no resto do mundo, fora os seus próprios países. Este é um vírus que prospera com o contato humano. Quanto mais nos aproximamos, mais fácil é a contaminação. Isso segue tão forte hoje em dia quanto no dia em que o vírus surgiu na China. Este ponto central explica a situação de todos no mundo e sugere como será o nosso futuro. É o que provoca o grande número de casos na América do Norte, o atual epicentro da pandemia, e o surto na Índia. É o que explica o porquê de Hong Kong estar mantendo pessoas em centros de quarentena ou da Coreia do Sul de estar monitorando contas bancárias e de telefone de seus cidadãos. A Mongólia tem a maior fronteira de qualquer país com a China, onde o surto começou. No entanto, não foi registrado, antes de julho, qualquer caso de internação em UTI. Mas os países que conseguiram se impor contra o vírus, na maioria com quarentenas dolorosas que machucaram as sociedades, estão descobrindo que o vírus não sumiu e que ele ainda vai continuar voltando se nós relaxarmos. A normalidade ainda está muito distante. Portanto, podemos concluir que a história do coronavírus ainda está sendo escrita, e esperamos que daqui para frente com palavras melhores. Embora seja a sexta pandemia que o mundo se encontra, já foram mortas várias pessoas em decorrência desse novo vírus que assola o nosso planeta. Deixamos aqui nossos pêsames a todas as famílias que perderam seus entes queridos e amigos. E nesse momento difícil temos que combater juntos o mal pela raiz. Use máscara, evite sair de casa sem extrema necessidade, evite contato físico e preserve a vida de quem você ama. Esse foi mais um vídeo do Zona Curiosa. Comente o que você achou e como está sendo a pandemia e isolação para você aqui embaixo. E se possível, clique em gostei para nos apoiar e continuar com o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.